from a Jewish point of view, where we don't believe in the divinity of Christ. I think that there you can make an argument that the Gospels, which were written, he was just a prophet. Significant. No. We don't even believe he was a prophet. What do you think he was? What do you guys think he was? What do I think he was historically? I think he was a Jew who tried to lead a revolt against the Romans and got killed for his trouble, just like a lot of other Jews at that time who were crucified for trying to lead revolts against the Roman and got killed for their trouble. So he became legend in story, and it became a bigger and bigger deal as time went on. Yeah, he had a group of followers, and then that gradually grew, and then do you think he was resurrected? No, that's not a Jewish belief. Okay, I just want to check. Yeah, no, we're not into we're not into miracle stories. No, that's not. No. You don't have any miracles? No, not by Jesus. Right? No? They're ones in the Old Testament. Ones? Yeah, you've got Moses splitting the sea and all that. What do you think happened there? What do I think happened there? Yeah. Well, I'll go with the Maimonidean explanation that there was. It says in the Bible there was a strong east wind, so there was a naturalistic explanation for a physical phenomenon. A serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha formado. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos proibiu de comer do fruto de toda a árvore do jardim? A mulher respondeu-lhe: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vós não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. Oh não, tornou a serpente, vós não morrereis. Mas Deus bem sabe que no dia que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. A mulher, vendo que o fruto da árvore era bom para comer, de agradável aspecto e muito apropriado para abrir a inteligência, tomou dele e comeu. E o apresentou também ao seu marido, que comeu igualmente. Quando eu falo no arquétipo da serpente, eu me refiro a um tipo específico de indivíduo. Um indivíduo que, como a serpente em Gênesis, ganha sua confiança e usa sua confiança para meios de subversão. A característica principal desse arquétipo é a subversão. Pela subversão da confiança, a serpente te convence de algo, e até te convence de fazer algo. Isso enquanto deixando suas intenções reais nisso muito bem escondidas. Para ilustrar o arquétipo da serpente, eu vou usar uma figura atual. O Ben Shapiro. O Ben Shapiro é o melhor exemplo do arquétipo da serpente. De alguém que ganha a confiança das pessoas, de alguém que ganha a confiança de um grupo, e depois disso começa um processo de completa subversão. O Ben Shapiro ficou famoso por fazer uns vídeos aí destruindo esquerdistas, entre aspas, onde ele falava coisas extremamente inéditas, né? Que ninguém nunca ouviu antes, como só existem dois gêneros, socialismo não funciona, aborto é errado e por aí vai. Ou seja, o Ben Shapiro ficou famoso falando o óbvio. Nada de novo, nada que já não foi dito antes por outras milhares de pessoas, outras milhares de vezes. E outras pessoas que até entendem muito mais do assunto que ele. O que diferenciou o Ben Shapiro foi uma certa prática que ele adotou. Ele ia em universidades que, obviamente, eram cheias de esquerdistas, para dar palestras, e depois ele recebia perguntas. Obviamente, um monte desses esquerdistas de universidade ia lá perguntar coisa para ele. E ele lá ia dar e dava suas mitadas pra cima deles. E foi assim que ele ganhou fama. Olhando no YouTube, você vê uma cacetada de vídeo dele assim. Ele vai na universidade, vem um esquerdista burrão fazer uma pergunta idiota pra ele, ele manda uma mitada, todo mundo aplaude e ele fica mais famoso. Eu acho que você já consegue também pensar aí em vários outros que usaram a mesma tática ou alguma tática parecida de ficar famoso usando esses esquerdistas retardados. E aí você vê vários compilados de vídeo dele com os títulos super exagerados, e que, detalhe, né, ele mesmo coloca. A questão aqui é bem óbvia. Qualquer um consegue dar mitada em cima de adolescente esquerdista com QI de 80. Mas o que acontece quando alguém que realmente tem intelecto confronta ele? É aí que a serpente se mostra. Em 2018, o Ben Shapiro tem toda a sua faceta de intelectual destruída. Ele tem uma conversa de 1 hora com o Tucker Carlson, e eu digo conversa quando na verdade eu deveria dizer, né, violação anal. Porque desde o começo da conversa, você conseguia ver que o pequeno Ben estava bem desconfortável ali. Ele sabia o que ia acontecer. Nesse debate, o ponto era o que deve vir primeiro, o livre mercado ou a família americana. O Ben Shapiro estava na posição de que o livre mercado devia vir primeiro, e que a família americana devia se adaptar ao livre mercado. E o Tucker Carlson defendendo que o livre mercado não importa, mas a família americana importa, e que o livre mercado deveria servir a família. O Ben Shapiro argumentando que a liberdade deve ser prioritária, e o Tucker Carlson argumentando que a estabilidade deve ser prioritária.
Basicamente, o Tucker Carlson passa uma hora explicando como o livre mercado causou a destruição da família americana, porque os homens que dependem do trabalho manual perderam e passaram a ganhar menos que as mulheres, o que causou um aumento do número de divórcios e de mães solteiras. E que por mais que o Estado tenha parte da culpa disso, quem reduziu esses empregos e barateou a mão de obra, terceirizando boa parte dos processos para países de terceiro mundo, foi o próprio livre mercado, foram as empresas. Enquanto o Ben Shapiro fazia comercial. Eu tô falando sério, a melhor parte é quando o Tucker fala que capitalismo não deveria ser uma religião, e o Ben olha para a câmera e faz um comercial, faz um jabazão ali na cara dura. Capitalism is the best economic system I can think of, I think that anyone's ever thought of. But that doesn't mean that it's a religion and everything about it is good. No, but There's no Nicene Creed of capitalism that I have to buy into. What I care about is living in a country where, decent people can live happy lives, actually. A few moments later. I'm going to ask about the limiting principle there in just a second. But first, let's talk about Talkspace. So if you're feeling a little bit nervous because of this conversation, Depois disso tudo, as coisas começaram a ir mal pro pobre Ben. Ele foi posto de frente com um conservador de verdade e toda a máscara dele ficou exposta. Na verdade, ele estava cagando para a família americana. Ele estava cagando pros americanos. Até porque ele nem é realmente americano. A lealdade dele está em outro país. Mas ali naquele momento, começaram a desenterrar falas antigas dele. E como ele completamente mudou para se adaptar ao discurso. Por exemplo, antes do Trump concorrer à presidência, ele criticava o Trump e dizia que nunca votaria em alguém como ele. Mas quando estava claro que o Trump ia ganhar, ele mudou o discurso completamente, dizendo que sempre apoiou ele e que sempre concordou com o que ele falava, enfim. Isso é uma ilustração do que é o arquétipo da serpente. O exemplo recente de algo que ele fez foi o seguinte. Em um outro vídeo, que eu já fiz há um tempo atrás, eu falei dos Groypers, que estavam desmascarando falsos conservadores nos Estados Unidos. Um dos caras que foi alvo disso foi o próprio Ben Shapiro. E a reação dele, ele fez um discurso de 40 minutos atacando o Nick Fuentes, que seria o líder dos Groypers. Até aqui não tem muito de errado, né? Mas ele só estava, entre aspas, se defendendo dos ataques. Mas aí a serpente mostrou a sua natureza real. Aconteceu um evento, entre aspas, de um encontro de conservadores, onde o Nick Fuentes foi barrado. E aí ele se juntou com uma galera e eles ficaram conversando na frente do lugar. Eis que, quem aparece? Ele mesmo, o pequeno Ben Shapiro. O Nick, obviamente, viu a oportunidade perfeita, né, de confrontar ele ali na cara e perguntar pra ele o que foi aquele discurso de 40 minutos, né? Ele foi ali tirar uma satisfação. E o que o Ben fez? Ele confrontou o Nick que nem um homem? Ele foi lá conversar, colocar as coisas em panos limpos? Não. O pequeno Ben cobriu o rosto com um boné, se escondeu atrás dos filhos e saiu correndo. E depois disso ainda foi se vitimizar no Twitter, dizendo que o Nick Fuentes tinha atacado ele e a família dele. Tinha atacado os filhos dele. E aqui então, né, ficou bem claro o comportamento da serpente. O comportamento de alguém sem um pingo de honra. Oh, okay. Ben, it's great to see you. Why did you give a 45-minute speech about me at Stanford, and you won't even look at my Hey, he's with his kids. Come on, I'm right here. Oh, hey, let him cross, man. Let him cross. I know you're with your family, but I can't get you anywhere else. A 45-minute speech? Wow. Well, that's our free speech warrior, everybody. Champion of the battle of ideas. Good job, man. Por todos esses anos, quais foram as contribuições do Ben Shapiro pro, entre aspas, conservadorismo que ele diz defender? Nenhuma, absolutamente zero. Muito pelo contrário, o Ben passou todos esses anos tentando mudar ainda mais a ideia do movimento que ele diz aderir e representar. E você vê esse tipo de coisa em vários outros lugares, em vários outros grupos diferentes. Essas serpentes, como o Ben Shapiro, nunca contribuem em nada. Eles já contribuíram em água, eles já pensaram em alguma ideia nova, em alguma teoria nova. Não, a serpente nunca faz isso. O exemplo desses caras, como o próprio Ben Shapiro, que se diz conservador, mas tudo que ele fala, você pega numa palestra aí do Milton Friedman de uns 40 anos atrás. Mas não, eles não só não contribuem em nada nos movimentos que eles participam, como eles também subvertem e tentam alterar as ideias dos movimentos que eles dizem fazer parte. Novamente, continuando no exemplo do Ben Shapiro. Ele é um neoconservador que quer destruir e subverter o pouco de conservadorismo que ainda existe nesses movimentos. É um pouco difícil de entender, mas ele não é necessariamente um traíra, ele é um traidor.
mas ele já entra com a ideia de subverter e trair. Ele ganhou a confiança deles destruindo esquerdistas, entre aspas, e agora ele fala para eles abandonarem a identidade deles e aceitarem a imigração, porque isso vai aumentar o PIB. Ou seja, no final das contas, ele passa a defender a mesma ideia que ele, entre aspas, vai lá destruir os esquerdistas. E olha só, eu só estou usando o Ben Shapiro para ilustrar o arquétipo da serpente como um exemplo político, porque você encontra esse tipo de gente em qualquer lugar. Mas quando o cara faz isso de forma política, a subversão dele afeta a vida de uma nação inteira. Então é muito pior. Mas não, eu realmente tenho um problema com o Ben Shapiro. Ele não é uma pessoa boa. Você vê isso na cara dele. E na subversão imoral desse cara, você também consegue observar é que ele, além de destruir e subverter, ele ainda ganha dinheiro em cima disso. Como eu falei antes, ele coloca comercial antes e depois do cara criticar o capitalismo como religião. Obviamente porque, como você pode ver pelo kipazinho ali do pequeno Ben, a religião dele é dinheiro. Achou que eu ia falar outra coisa, né? Não, é dinheiro mesmo. E por esse kipá também, você já consegue entender o comportamento subversivo dele, né? Se é que você me entende. E claro, a serpente sempre oculta suas intenções reais. É difícil você apontar os objetivos reais desses indivíduos. O que é sempre um sinal ruim quando você não consegue apontar as intenções de alguém, né? Isso é óbvio. Mas uma coisa que você observa nele é que sempre, em um contexto político, eles são agentes do status quo. Eles sempre perpetuam a mentira que nós estamos no controle. E colocam a democracia acima de tudo, como uma figura divina. E quase me esquecendo, né? Outra coisa que o pequeno Ben fez, que deixa bem claro que ele é, foi quando ele participou de um vídeo com o PewDiePie, obviamente para mostrar como ele é gente fina, né? Olha aqui, Goi, eu também gosto de memes que nem você, hahaha. Mas aí o mesmo Ben Shapiro é um grande apoiador da ADL. A ADL é essa que já tentou ferrar com o PewDiePie várias vezes. E não só ele apoia a ADL, que já foi responsável por excluir vários outros canais do YouTube, mas como ele também tem suspeitas de fazer parte dela. Mas isso aí é um assunto para outro vídeo. A conclusão aqui é bem simples na realidade. E eu poderia resumir tudo isso em uma frase só, nem precisava ter feito tudo isso. Se você tem uma bala e tem que escolher entre o traidor e o inimigo, a bala sempre vai pro traidor. Ben, where are we at? Fortnite.